agora a gente vai falar sobre o mundo animal. A moda também tá, de olho nos membros de quatro patas das nossas famílias. Funcionais, as roupinhas e acessórios criados para os bichinhos ganham versões fashionistas na indústria. Sem deixar a funcionalidade de lado, alguns itens ganham estampas divertidas e tecidos texturizados, como nos mostra a repórter Sara Zeferino. Hoje eu estou aqui para explicar uma tendência, viu, entre os pets. Cada vez mais em alta, os animaizinhos vestidos aí com roupinhas temáticas, né? Os donos também gostam muito de enfeitar os pets, né? E fazer essa brincadeira toda, essa moda aí, né? Entre os animais. E hoje o Gabriel está aqui comigo para explicar um pouquinho, né? Sobre essa tendência aí, explicar mesmo para a gente como que funciona. Todo mundo já deve ter visto na internet ou na TV mesmo, está virando tendência, né, Gabriel? Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia a todo mundo. As roupinhas estão se tornando tendência mesmo no mercado pet, né? Cada vez mais o público vem procurando, né? A gente tem vários modelos de roupinha, temos roupinhas de Natal, roupinhas de inverno, de verão, né? E além das roupinhas, lembrando que a gente utiliza a roupinha sempre quando o animalzinho está confortável, né? Quando ele se encontra desconfortável, a gente evita a roupinha um pouco, tenta deixar o mínimo possível, né? E além das roupinhas, nós temos também galochas para chuva, né? Inclusive temos também capinha de chuva, né? Como em formato de roupinha também, entre vários outros acessórios, né? Então nós temos também coleiras bem confortáveis de passeio, né? A gente sempre indica coleiras peitoral para machucar menos o animalzinho, ele ficar mais confortável. A gente indica também sempre o tutor, né? Andar com aquele refil, catacaca, para se caso o animalzinho fizer um cocô na rua, a gente já catar ali na hora, né? E andar sempre com uma garrafinha também, para que o animalzinho, né, mate sua sede naquele percurso ali, naquele passeio. E você falava um pouco sobre isso do animal se sentir confortável, né? Como o tutor pode reconhecer melhor isso? Pode entender se o animal está confortável ou se ele não gostou daquela roupinha, se está apertando, né? Enfim, coisas do tipo. Sim, o animalzinho ele demonstra, né, que ele está desconfortável com qualquer coisa, né? Então ele vai te demonstrar, ele vai ficar muito agitado. No caso das galochinhas, nós tivemos casos às vezes do animalzinho não aceitar, né, ficar bem agitado mesmo. Então ele vai demonstrar com sinais, tá? Ele vai ficar muito agitado. Percebendo esses sinais, a gente retira na hora, porque o bem-estar do animal é a nossa prioridade mesmo. E vocês também vendem muitos acessórios aqui, né? Tem aquelas bijuterias que colam nos animais, saem muito também aqui? Sim, nós vendemos muitos acessórios, né? Temos lacinhos, gravatinhas, inclusive temos lacinhos do Brasil, do Natal, né? A gente vai sempre seguindo a tendência do mercado mesmo e do momento ali, né? Sempre oferecendo os melhores produtos, os melhores preços para os nossos clientes, que realmente é o que a gente quer fazer, né? A gente quer atender os nossos clientes da melhor maneira possível mesmo. Então, além da tendência, que já está em alta há muito tempo, né? Vocês também se adaptam à época do ano. Então, assim, tem verão, tem inverno, como que funciona aqui? Sim, nós nos adaptamos, né? No caso agora tem a Copa do Mundo. A gente tem várias roupinhas da Copa do Mundo. Vai entrar o Natal, temos roupinhas de Natal também. Carnaval, né? O pessoal gosta muito de carnaval, o pessoal se fantasia muito, né? Temos também várias fantasias para pet, né? Os animais ficam bem engraçados e a gente vai seguindo toda a tendência mesmo. Aposto que vocês se divertem aqui também de ver os pets fantasiados, assim, né, digamos? Com certeza, pode ter certeza disso. E eu tô aqui também para mostrar roupinha de Natal. Gente, olha que encanto a Julie enfeitada. Olha só que coisa maravilhosa. Já tá no clima de Natal, né? Já tá no clima. E o tutor também já tá entrando no clima, né? Eu descobri, a gente passou a usar a roupinha nela através do Instagram aqui da loja. Eu vi que eles davam banho em tosa, mostrava a roupinha. Eu fiquei apaixonado quando eu vi o da Copa. Coloquei nela, fez o maior sucesso. Torceu e comemorou junto com a gente. Depois que eu vi que chegou essa da Mamãe Noel, gente, eu não resisti. Olha que princesa que ela ficou. E ela adora usar. Então, casou o papai aqui, que é apaixonado com esse neném, com a vontade dela, que ela ficou super confortável. E olha que linda. Então, o Carlos, ele conheceu a tendência na internet, né? Como eu falei aqui para vocês no começo, já tá bombando na internet, na televisão, né? Em tudo quanto é lugar. E ele conheceu pela internet, veio aqui, já experimentou
e não vai deixar a moda sair mais, Não vou né? deixar nunca, gente. Agora tô ansioso pro carnaval, né? Que é a próxima. Então, sempre que houver oportunidade, eles tiram foto aqui pra gente também no Bantosa. Eles estão pintando a unha, tá colorinha no pelinho. Sempre pergunta, você acha, você concorda? Eu, né, super aprovo, sempre. E ela fica uma princesa. Olha que linda. Tá lindinha a Julie mesmo. Isso é importante, né? Porque o tutor também escolhe, né? Vê ali o que fica mais bonito, né? O que encaixa mais no perfil do animal. Isso você sentiu no processo também? Senti. É igual o Gabriel falou. Quando a gente coloca uma roupinha que ela fica desconfortável, aí eu reprovo. Eu não deixo. Mas todas que eles colocaram até agora, parece que ela amou tanto quanto eu. Então a gente divulga bastante. E a Julie realmente está tranquilíssima aqui e, além de tudo, belíssima, né? Que é o que vale ainda mais, né? O que vale ainda mais, é verdade. É isso aí, gente. Um abraço para vocês. A moda pet tá em sucesso e vocês viram que beleza que fica, né? Uma fofura daquelas. Tchau, Vanessa. Tá, e a Julie realmente ficou muito fofa. E as roupinhas, gente, elas estão aí realmente para dar todo um charme especial para o pet e criar um certo conforto para os bichinhos. Mas é preciso ficar atento aí em relação ao conforto que esses bichinhos vão sentir ao usar essas peças. E é preciso também tomar alguns cuidados com o bem-estar do animal. Por falar em bem-estar, festa de aniversário, roupinha, carrinho de bebê, gravatinha, lacinho, dormir na cama com o tutor. Afinal de contas, será que existe um limite para a humanização dos pets? Uma margem de segurança que garanta realmente o bem-estar dos bichinhos e a satisfação dos humanos? Para nos ajudar, então, a entender se existe, né, esse limite e quais os riscos de ultrapassá-lo, a gente vai conversar agora com a psicóloga Carol Campos. Bom dia, Carol! Seja bem-vinda. Bom dia, agradeço o convite. Bom dia a todos. Seja bem-vinda. É muito bom te ter de novo aqui no Manhã da Piedade para a gente alertar o pessoal de casa, né, sobre os cuidados que a gente tem que ter ao humanizar demais os nossos bichinhos, né? Bichinho é bichinho. E é muito comum as pessoas acabarem, né, dando esse quê humano para os bichinhos, para os animais de estimação, Carol? Sim, a gente tem uma tendência aí cada vez mais crescente das pessoas terem como companhia os pets. Então nós temos aí os caninos, os felinos, os passarinhos e outros, né, iguanas e por aí vai. A gente tem muitos animais que estão sendo parceiros dos humanos aí nos últimos tempos e a tendência é de crescimento. Até porque é um momento em que as pessoas estão carentes dessa companhia. Então, a gente vai buscar aí entender como é que essas relações estão acontecendo. E o que assim, né, eu imagino que agora a gente vive um período, né, que os tutores acabaram se aproximando demais desses animaizinhos, mas o que de fato levou, né, a esse excesso de cuidado com os bichinhos, né, esse excesso de zelo com eles? Os bichinhos, eles vêm como companheiros dos humanos. E chegou uma época em que os recursos passaram a ser enormes. A gente tem muita opção desses materiais, dos produtos, dos recursos para trazer mais humanidade para esses animais. Então, a tendência crescente dessa humanização, ela está acontecendo aí em função da necessidade do humano de ter parceiros cada vez mais próximos. E esses seres que vêm completar algumas pautas, alguns lugares, aí, alguns espaços de atenção, de carinho, de afeto. Então, eles vêm ocupar esse lugar das interações, das relações que às vezes faltam com outros humanos. E é preciso, Carol, a gente ficar um pouco, né, assim, tomar um certo cuidado mesmo nessa relação que a gente tem com os bichinhos, né, nesse excesso de cuidado para acabar não transferindo também para o pet uma responsabilidade que não deveria ser dele, né? Exatamente, exatamente. Existe um lugar que é do pet, existe um lugar que é da interação humana, que deve ser feita com outros humanos. E o que acontece é que quando a pessoa se distancia dessas relações humanas e ela foca muito nessa relação com o pet,
a tendência vai ser dela ter cada vez mais dificuldade de interagir com outros humanos, uma vez que ela está nesse mundo mais pet do que o mundo da socialização com humanos. Essa proximidade com os bichinhos, né, esse cuidado excessivo com eles, pode, né, gerar, você como psicóloga pode falar, né, melhor pra gente, se esse excesso de zelo pode significar uma falta que existe na vida, na essência desse ser humano, né, desse tutor que está ali com o bichinho. Vou trazer um exemplo. Uma pessoa que chegava em casa e sempre contava para o cachorro que ela tinha passado por situações desafiadoras no trabalho, na vida pessoal, e ela chorava com o cachorro, ela abraçava o cachorro. E ela desabafava, então, com o cachorro. Era a única interação que ela tinha fora do ambiente de trabalho, não tinha um acompanhamento terapêutico ou com outro profissional. E o cachorro começou a apresentar a perda de pelo e ele começou a ficar debilitado. Então, quando foi feita a análise da situação ali do contexto e foi uma intervenção no veterinário, ele perguntou como que era o ambiente e essa pessoa acabou relatando que era o único contato que o cachorro tinha era com ela e que ela desabafava para o cachorro o que estava acontecendo. Então, o veterinário identificou isso e disse para ela: a sobrecarga que você coloca nele em termos emocionais é o que pode estar causando, então, essa situação da perda de pelo e essa debilidade que ele está apresentando agora. Então, o emocional do pet vai receber interferência também, uma vez que o emocional do humano está ali em contato com ele e ele está cobrando daquele animal um retorno emocional para as situações que ele está vivendo. Muita gente pode entender, né, que o pet é um serzinho ali, acaba tratando até como um objeto, né, aí já indo para o outro lado, mas não entende que aquele serzinho ele vai absorver aquilo que você está oferecendo para ele, né? Se for um excesso de cuidado, se for a falta de cuidado também, tudo isso vai refletir basicamente na saúde daquele pet, né, Carol? Exatamente. A gente não pode considerar que é uma coisa, um objeto. É um ser vivo. Se fosse uma planta e você colocasse toda essa energia para essa planta, ela ia sentir da mesma forma. Agora, o animal que está com você é um ser vivo. E ele precisa ser visto como um ser vivo que também sente, que também recebe toda essa energia que você descarrega nele, positiva ou negativamente. Carol, nesse período, né, que a gente tem vivenciado, porque a gente ainda não passou o período de pandemia, mas no auge da pandemia, né, onde muitas pessoas ficaram mais em casa, você acha que houve um aumento, então, na humanização desses animais, né, por serem ali os companheiros diários, acabaram recebendo essa carga extra de cuidados e até, né, de humanização mesmo? Sim, muito tempo que as pessoas passaram em casa, nas atividades de home office. Outras pessoas pouco podiam sair de casa para fazer atividades externas e até para passear com o animal mesmo. Então, houveram muitas restrições nesses últimos tempos. Então, a tendência foi de aproximação, sim, desses pets. E a gente tem visto, inclusive, o deslocamento desses pets para os ambientes de trabalho. Uhum. Então, a gente não está falando só do ambiente domiciliar, a gente está falando que as pessoas também estão levando esses animais para o ambiente de trabalho, uma vez que a proximidade ficou muito grande, se tornou muito grande. E aí é mais um ponto de atenção, porque quando essa proximidade ela fica excessiva e a pessoa não consegue entender o tempo e o espaço para que esses pets sejam inseridos aí, ela pode ter prejuízos pessoais e profissionais em relação a essa inserção do pet nesses ambientes. É como se essa pessoa, né, como se esse tutor, ele imergisse num mundo paralelo, né, onde ali o animal é o centro das atenções, pelo menos para ele. Sim, a gente identifica também o momento em que o tutor ele começa a colocar o animal à frente para chamar a atenção para ele, humano. Então, quando o animal passa a ser a atenção ou ponto de contato, ele ocupa um outro lugar.
na história. Então é muito importante que o pet tenha o lugar de pet e o humano tenha o lugar de humano. Se eu vou fazer a interação na pracinha porque eu estou levando o meu pet para passear, eu preciso ter ali uma interação humana e uma interação do animal. Percebe? Sim, a pessoa sim. precisa compreender esses espaços. Qual é o lugar dela e qual é o lugar do pet? Essa que é a questão. E isso que você falou é bem bacana, né? Porque hoje em dia a rede social está aí para ajudar realmente a manter a sociabilidade das pessoas, né? A criar vínculos com outras pessoas. E não é difícil encontrar comunidades, né? Páginas de pessoas que gostam muito de animais, que gostam muito, né, dos pets e acabar ali, então, interagindo com essas pessoas, né? Acabar fazendo essa interlocução com o outro ser humano, com o outro tutor, né? Usar ali o cachorrinho, o gatinho como uma desculpa para sociabilizar com outras pessoas também, né, Carol? Exatamente, é um excelente recurso de interação, porque a pessoa pode participar de comunidades, de grupos com outras pessoas que também vivenciam ali esse amor, esse ponto de conexão. Então, ele é muito positivo. Então, por um lado, é excelente para a socialização e, por outro lado, ele é um ponto de atenção quando a pessoa vai além. Ela se anula e passa a colocar apenas o pet como primeiro como ponto de atenção, o ponto de chegada, vamos colocar assim, é quem chega primeiro. O humano precisa chegar primeiro. E ainda que ele traga o pet com ele, o pet vai ter também o lugar. Então, isso é muito importante. Para quem tem amor pelos animais, é preciso entender qual é o seu momento e qual é o momento do animal. Porque as interações elas podem ficar comprometidas uma vez que a pessoa sente que o outro humano tem obrigação de aceitar aquele pet em qualquer que seja as circunstâncias. Vamos pensar aí nas reuniões de família, nos encontros de família. A pessoa faz questão de levar o pet e o pet é extremamente indisciplinado, desobediente e aí acaba comprometendo as interações com outros humanos. Isso vai comprometer o posicionamento, a interação daquele humano que leva, do tutor. E às vezes a pessoa vai dizer assim, eu não vou mais para esse evento, não vou encontrar pessoas porque eles não aceitam o meu filho. Então, a gente precisa compreender a questão dos espaços e entender também essas interações. E ficar atento também, né, a quais lugares o meu pet cabe, né? Em quais situações é recomendado mesmo levar o bichinho, porque também a gente está falando de uma vida, né, Carol? E esse bichinho, ele precisa passear, ele precisa, né, ver novos ares e tal, mas é ter mesmo ali um limite de até aqui eu posso ir, a partir daqui eu acho que já é um pouquinho demais. E como que o pessoal de casa pode ter, né, essa noção? Quando o pessoal de casa pode começar a se preocupar e começar, né, a entender que, peraí, eu acho que eu tô exagerando um pouquinho no cuidado com o meu animalzinho de estimação. Eu não estou saindo porque as pessoas não aceitam o meu pet comigo. É um ponto de atenção, um isolamento, quando acontece um isolamento. Uma irritabilidade quando alguém diz que o pet late demais e incomoda as pessoas conversarem. Um momento em que a pessoa entra em conflito com outras porque ela quer que o outro aceite o pet, independente das circunstâncias. No ambiente público, num lugar com muita gente, as pessoas olharem torto porque você está com um pet pequeno no meio de uma multidão e você se sentir incomodado, aquele também é um outro sinalizador de que você está fora de lugar. Então, é assim, a gente precisa compreender, a pessoa que tem o pet, ela precisa compreender quais vão ser os ambientes. Em que momento está sendo que esse incômodo com o outro humano é dela, é uma coisa que está diretamente relacionada ao posicionamento dela, ou é realmente uma situação que está envolvendo o animal? Porque as relações elas se distorcem uma vez que tem um animal ali no meio do contexto humano. E a gente precisa filtrar. O principal para a interação é fazer a seguinte pergunta: eu tenho um pet, você se incomoda se eu levá-lo? Não tenho com quem deixar. Você se incomodaria se eu levasse?
Então, perguntar também, a gente precisa pedir permissão para entrar nos espaços. E não é todo mundo que gosta de animal, não é todo mundo que aceita. E a gente também precisa entender que não é todo mundo que não vai ser todo mundo que vai concordar com a chegada daquele animal em qualquer ambiente. Tem pessoas alérgicas, tem pessoas que têm medo, tem pessoas que vão amar. Então, a gente precisa saber qual é o nosso lugar, onde a gente vai se encaixar melhor. E o ideal é que seja, que a gente busque encaixe nesses lugares onde as pessoas vão ter mais afinidade com o nosso pet. Por tudo isso, né, que você falou e pela nossa conversa, que eu acho que a palavra de ordem é respeito, né? Respeito para com os outros e respeito para com o animalzinho também, né? Para que ele se sinta confortável e que ele não perca o instinto, a característica de ser um animal também, né, Carol? Isso. Instintivamente, ele vai ter reações, ele vai ter comportamentos que são do animal. Então, há momentos e há espécies raças que a gente não tem como privar o animal e dizer assim, olha, não se comporte assim, não faça isso, não faça aquilo, porque é instintivo. Então, existe uma educação, uma possibilidade ali de adestramento do animal, de um controle, mas são muitos fatores externos, até para a gente, até para os humanos, é um desafio estar entre outros humanos, imagina para o animal. Perfeito, Carol. Nossa, se fosse assim, né, por nós duas, a gente ia a manhã inteira falando sobre esse assunto, porque é um assunto que realmente rende uma conversa muito boa. Mas o pessoal de casa que está acompanhando o Manhã da Piedade, caso, né, tenha interesse em saber mais sobre o assunto, gostaria de conversar com você sobre, né, ai, Carol, acho que eu estou humanizando demais meu cachorrinho, o que eu faço? Pode te procurar nas redes sociais? Pode me procurar, me chama no Instagram, que é @carol.campos, 8, número 8. E o meu telefone é o 31, porque eu estou em Belo Horizonte, 993-74-4210. Pode me chamar no WhatsApp e conversar comigo por lá também. Perfeito, Carol, muito obrigada pela sua participação. Quando você estava falando, a gente deixou seu Instagram aqui, então o pessoal que está em casa aí tem interesse em conversar com a Carol sobre essa questão da humanização dos animais ou sobre outros assuntos comportamentais também, fica aí o convite para você visitar as redes sociais da Carol. Carol, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, uma excelente semana para você, viu? Beijo grande! Para todos nós.